assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A vida proporcionou para esses dois encontros e desencontros, que colocaram em dúvida o sentimento que tinham um pelo outro. Um simples mal-entendido os separou durante um longo tempo, mas o destino voltou a uni-los mais uma vez. Para cumprir um compromisso em um evento, agora eles terão que fingir ser um casal. E essa ideia inusitada vai causar muita confusão e momentos hilários, colocando em risco todos aqueles que estiverem por perto. Enquanto tentam passar a impressão, para todos, de que o relacionamento deles é para valer. Em meio às implicâncias diárias começa a reacender, dentro deles, um amor que havia sido apagado pelo tempo. Bea e Ben se conhecem de um jeito super espontâneo. Tipo, aquele encontro que parece coisa de filme romântico mesmo. Eles começam a conversar, riem, sentem aquela química no ar. Sabe quando você conhece alguém e tudo flui? Pois é, exatamente assim. Eles passam um tempo juntos e, por um momento, parece que algo incrível está acontecendo. Mas aí, do nada, rola um mal-entendido. Não é aquela briga gigante, nem nada super dramático, mas é o suficiente para fazer os dois se afastarem. Tipo, um fala uma coisa, o outro entende outra, e pronto. Cada um segue seu caminho achando que o outro não vale a pena. Parece besteira, né? Mas é o tipo de coisa que acontece na vida real também. Um desencontro bobo que, se fosse resolvido na hora, teria evitado muita confusão. O tempo passa, e Bea e Ben nem pensam mais um no outro. Ou pelo menos acham que não. Até que, de repente, o destino dá um jeito de juntar os dois de novo. Como? Um casamento. Isso mesmo, um casamento na Austrália. Só que não é qualquer casamento, é um daqueles eventos gigantes com praia, festa, família, amigos e, claro, drama. Agora, adivinha, os dois são convidados para o mesmo casamento. E não é só um convite qualquer, eles fazem parte do círculo mais próximo dos noivos. Ou seja, vão ter que se ver o tempo todo, tirar fotos juntos, sentar perto um do outro. Basicamente, não tem como evitar o reencontro. Quando Bea e Ben se veem de novo, já dá para sentir no ar que tem coisa mal resolvida. Eles trocam aquelas olhadas meio "eu te conheço" misturadas com "não quero estar aqui", mas tentam agir como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, isso não dura muito tempo. As provocações começam. Um cutuca aqui, o outro responde ali. Sabe aquela rivalidade que parece infantil, mas na verdade é só tensão acumulada? Exatamente isso. E aí vem o plot twist, por um motivo muito aleatório, mas que faz total sentido na lógica do filme. Eles percebem que seria uma boa ideia fingir que são um casal. Tipo, um daqueles planos que começam parecendo uma solução perfeita, mas que a gente já sabe que vai dar muito errado. Talvez seja para evitar perguntas chatas da família, talvez para deixar alguém com ciúmes, ou só porque parecia engraçado na hora. O ponto é, de repente, eles estão presos nessa mentira juntos. Logo de cara, eles precisam agir como namorados perfeitos, andar de mãos dadas, trocar olhares apaixonados, sorrir um para o outro como se estivessem no maior conto de fadas. Mas tem um pequeno problema. Eles se odeiam, ou pelo menos acham que se odeiam. Então, enquanto fingem ser o casal perfeito na frente dos outros, nos bastidores eles estão sempre se provocando. É um cutucão aqui, uma provocação ali, uma tentativa de sabotar o outro. Até parece brincadeira de criança. A coisa só piora quando os amigos e familiares começam a comentar o quanto eles combinam e como dá pra ver que são feitos um para o outro. Bea e Ben querem rir disso, mas no fundo, essas palavras começam a mexer com eles. Tipo, e se todo mundo estiver certo? E se essa implicância toda for só uma forma de esconder o que realmente sentem? Enquanto isso, acontecem várias situações em que eles têm que atuar como casal. Dançam juntos na festa, trocam elogios forçados, fazem passeios românticos porque os noivos organizaram atividades para os casais do casamento. E sem perceber, nesses momentos de brincadeira, algo real começa a surgir. Por exemplo, numa dança, Bea tropeça e Ben a segura no reflexo. Por um segundo, os olhares se cruzam e o clima fica diferente. Ou quando eles acabam rindo de verdade de uma piada idiota, esquecendo que era tudo fingimento. Pequenos momentos que vão acumulando e bagunçando os sentimentos deles. Mas aí vem a virada. Em algum momento, um deles, ou os dois,
Começa a perceber que talvez essa farsa esteja deixando de ser só uma farsa. E isso assusta, porque até então eles estavam no controle da situação. Era só um teatro. Mas agora, de repente, o coração começa a bater mais forte de verdade. E isso não estava no roteiro. Então, ao invés de aceitarem o que estão sentindo, a reação natural é se afastar e negar tudo. Para piorar, surge aquela clássica confusão de comédia romântica. Um mal-entendido gigante que faz um dos dois acreditar que o outro não sente nada. Pode ser uma conversa ouvida pela metade, um comentário de brincadeira levado a sério, ou até o reaparecimento de algum ex para deixar tudo mais complicado. O ponto é que esse momento de quase felicidade deles desmorona, e o orgulho entra em cena novamente. Depois de tanta tensão, tanta mentira e tantas coisas mal entendidas, chega aquele momento em que a verdade não dá mais para ser ignorada. Eles não conseguem mais fingir que não sentem algo um pelo outro. É como se, de repente, o muro que estavam construindo para se proteger desabasse. Como sempre acontece nos filmes românticos, a situação fica feia. Eles têm uma grande briga, aquelas brigas que fazem você achar que nunca mais vão se falar, que nunca mais vão ser amigos ou algo mais. Mas claro, isso só acontece porque eles já estão apaixonados, e nem eles mesmos sabem como lidar com isso. O medo de ser vulnerável, o medo de admitir que estavam errados sobre o outro, faz tudo parecer mais complicado do que realmente é. E é nesse momento de confusão que, finalmente, a verdadeira razão por trás do afastamento deles vem à tona. Cada um revela as suas inseguranças, os seus traumas e a razão pela qual sempre duvidou do outro. Porque, no fundo, o que eles estavam sentindo não era só raiva ou antipatia, era medo. Medo de se abrir para alguém, de se entregar para o amor e de acabar se machucando novamente. Então, ao invés de admitirem logo de cara o que sentiam, preferiram brigar e se afastar. Era mais fácil. Mas a situação vira quando um gesto sincero, um gesto simples, mas cheio de significado, faz toda a diferença. Um dos dois, geralmente depois de muito orgulho engolido e uma conversa cheia de momentos embaraçosos, se aproxima e faz algo espontâneo. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser até uma palavra carinhosa. Mas o ponto é que é o momento em que a fachada cai. Eles se mostram de verdade. E é nesse momento que todo o resto do amor que estava escondido lá dentro sai para fora. Depois dessa revelação, as coisas começam a se ajeitar mais rápido. Eles se desculpam, se entendem e percebem que estavam sendo tolos ao tentar negar o que sentiam. Claro, tem aquelas situações um pouco engraçadas e tensas, porque eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eles se descobrem mais próximos, mais seguros um com o outro e mais abertos para a ideia de realmente estarem juntos. E claro, no final, como em todo bom filme romântico, tudo termina bem. A mentira já não faz mais sentido, e eles finalmente podem ser honestos um com o outro. As barreiras que estavam separando os dois desaparecem, e eles percebem que a pessoa com quem fingiam ser um casal perfeito sempre foi a pessoa com quem queriam estar de verdade. O casamento, que inicialmente foi o cenário para o reencontro deles, acaba se tornando o palco do amor verdadeiro. Eles agora já não precisam mais atuar. Tudo o que acontece ali é real. O toque, o olhar, o sorriso, tudo é autêntico. E é claro que, para fechar com chave de ouro, o filme traz aquele finalzinho clichê, mas que todo mundo adora. Eles se beijam, a plateia sorri, e a história termina com a sensação de que o que parecia ser uma farsa no começo acabou virando o romance mais real de todos. Então, no final das contas, o que parecia ser um grande erro, fingir um relacionamento, acaba mostrando que, às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Eles começaram com uma mentira, mas no fim, o que eles construíram foi muito mais forte e verdadeiro do que qualquer farsa. E todo esse processo de confusão, briga e revelação foi o que os fez perceber o que realmente sentiam um pelo outro. E é assim que a história deles termina, com a certeza de que o amor, mesmo que tenha começado em uma mentira, pode crescer e se tornar o mais verdadeiro dos sentimentos. O filme Todos Menos. Você não é apenas uma comédia romântica cheia de risadas e momentos fofos, mas também transmite alguns valores importantes que são fundamentais para a vida real. Vamos dar uma olhada nos principais valores que o filme aborda
e como eles se conectam com as relações pessoais, a honestidade, o amor e os desafios que todos enfrentamos. Logo no começo do filme, Bea e Ben começam uma farsa, fingem ser um casal para agradar os outros e evitar perguntas desconfortáveis. Esse jogo de aparências, porém, não dura muito, e logo fica claro que a mentira está criando mais problemas do que resolvendo. O filme ensina que, embora as mentiras possam parecer fáceis no início, elas não conseguem sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. A honestidade, por mais difícil que seja, é fundamental para construir qualquer tipo de conexão verdadeira. No decorrer do filme, Bea e Ben acabam se aproximando. A vida proporcionou para esses dois encontros e desencontros, que colocaram em dúvida o sentimento que tinham um pelo outro. Um simples mal-entendido os separou durante um longo tempo, mas o destino voltou a uni-los mais uma vez. Para cumprir um compromisso em um evento, agora eles terão que fingir ser um casal. E essa ideia inusitada vai causar muita confusão e momentos hilários, colocando em risco todos aqueles que estiverem por perto. Enquanto tentam passar a impressão, para todos, de que o relacionamento deles é para valer. Em meio às implicâncias diárias, começa a reacender, dentro deles, um amor que havia sido apagado pelo tempo. Bea e Ben se conhecem de um jeito super espontâneo. Tipo, aquele encontro que parece coisa de filme romântico mesmo. Eles começam a conversar, riem, sentem aquela química no ar. Sabe quando você conhece alguém e tudo flui? Pois é, exatamente assim. Eles passam um tempo juntos e, por um momento, parece que algo incrível está acontecendo. Mas aí, do nada, rola um mal-entendido. Não é aquela briga gigante, nem nada super dramático, mas é o suficiente para fazer os dois se afastarem. Tipo, um fala uma coisa, o outro entende outra, e pronto. Cada um segue seu caminho achando que o outro não vale a pena. Parece besteira, né? Mas é o tipo de coisa que acontece na vida real também. Um desencontro bobo que, se fosse resolvido na hora, teria evitado muita confusão. O tempo passa, e Bea e Ben nem pensam mais um no outro. Ou pelo menos acham que não. Até que, de repente, o destino dá um jeito de juntar os dois de novo. Como? Um casamento. Isso mesmo, um casamento na Austrália. Só que não é qualquer casamento, é um daqueles eventos gigantes com praia, festa, família, amigos e, claro, drama. Agora, adivinha? Os dois são convidados para o mesmo casamento. E não é só um convite qualquer. Eles fazem parte do círculo mais próximo dos noivos. Ou seja, vão ter que se ver o tempo todo, tirar fotos juntos, sentar perto um do outro. Basicamente, não tem como evitar o reencontro. Quando Bea e Ben se veem de novo, já dá para sentir no ar que tem coisa mal resolvida. Eles trocam aquelas olhadas meio "eu te conheço" misturadas com "não quero estar aqui", mas tentam agir como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, isso não dura muito tempo. As provocações começam. Um cutuca aqui, o outro responde ali. Sabe aquela rivalidade que parece infantil, mas na verdade é só tensão acumulada? Exatamente isso. E aí vem o plot twist, por um motivo muito aleatório, mas que faz total sentido na lógica do filme. Eles percebem que seria uma boa ideia fingir que são um casal. Tipo, um daqueles planos que começam parecendo uma solução perfeita, mas que a gente já sabe que vai dar muito errado. Talvez seja para evitar perguntas chatas da família, talvez para deixar alguém com ciúmes, ou só porque parecia engraçado na hora. O ponto é, de repente, eles estão presos nessa mentira juntos. Logo de cara, eles precisam agir como namorados perfeitos, andar de mãos dadas, trocar olhares apaixonados, sorrir um para o outro como se estivessem no maior conto de fadas. Mas tem um pequeno problema. Eles se odeiam, ou pelo menos acham que se odeiam. Então, enquanto fingem ser o casal perfeito na frente dos outros, nos bastidores eles estão sempre se provocando. É um cutucão aqui, uma provocação ali, uma tentativa de sabotar o outro. Até parece brincadeira de criança. A coisa só piora quando os amigos e familiares começam a comentar o quanto eles combinam e como dá pra ver que são feitos um para o outro. Bea e Ben querem rir disso, mas no fundo, essas palavras começam a mexer com eles. Tipo, e se todo mundo estiver certo? E se essa implicância toda for só uma forma de esconder o que realmente sentem? Enquanto isso, acontecem várias situações em que eles têm que atuar como casal. Dançam juntos na festa, trocam elogios forçados,
Fazem passeios românticos porque os noivos organizaram atividades para os casais do casamento. E sem perceber, nesses momentos de brincadeira, algo real começa a surgir. Por exemplo, numa dança, Bea tropeça e Ben a segura no reflexo. Por um segundo, os olhares se cruzam e o clima fica diferente. Ou quando eles acabam rindo de verdade de uma piada idiota, esquecendo que era tudo fingimento. Pequenos momentos que vão acumulando e bagunçando os sentimentos deles. Mas aí vem a virada. Em algum momento, um deles, ou os dois, começa a perceber que talvez essa farsa esteja deixando de ser só uma farsa. E isso assusta, porque até então, eles estavam no controle da situação. Era só um teatro. Mas agora, de repente, o coração começa a bater mais forte de verdade. E isso não estava no roteiro. Então, ao invés de aceitarem o que estão sentindo, a reação natural é se afastar e negar tudo. Para piorar, surge aquela clássica confusão de comédia romântica. Um mal-entendido gigante que faz um dos dois acreditar que o outro não sente nada. Pode ser uma conversa ouvida pela metade, um comentário de brincadeira levado a sério, ou até o reaparecimento de algum ex para deixar tudo mais complicado. O ponto é que esse momento de quase felicidade deles desmorona, e o orgulho entra em cena novamente. Depois de tanta tensão, tanta mentira e tantas coisas mal entendidas, chega aquele momento em que a verdade não dá mais para ser ignorada. Eles não conseguem mais fingir que não sentem algo um pelo outro. É como se, de repente, o muro que estavam construindo para se proteger desabasse. Como sempre acontece nos filmes românticos, a situação fica feia. Eles têm uma grande briga, aquelas brigas que fazem você achar que nunca mais vão se falar, que nunca mais vão ser amigos ou algo mais. Mas claro, isso só acontece porque eles já estão apaixonados, e nem eles mesmos sabem como lidar com isso. O medo de ser vulnerável, o medo de admitir que estavam errados sobre o outro, faz tudo parecer mais complicado do que realmente é. E é nesse momento de confusão que, finalmente, a verdadeira razão por trás do afastamento deles vem à tona. Cada um revela as suas inseguranças, os seus traumas, e a razão pela qual sempre duvidou do outro. Porque, no fundo, o que eles estavam sentindo não era só raiva ou antipatia, era medo. Medo de se abrir para alguém, de se entregar para o amor e de acabar se machucando novamente. Então, ao invés de admitirem logo de cara o que sentiam, preferiram brigar e se afastar. Era mais fácil. Mas a situação vira quando um gesto sincero, um gesto simples, mas cheio de significado, faz toda a diferença. Um dos dois, geralmente depois de muito orgulho engolido e uma conversa cheia de momentos embaraçosos, se aproxima e faz algo espontâneo. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser até uma palavra carinhosa. Mas o ponto é que é o momento em que a fachada cai. Eles se mostram de verdade. E é nesse momento que todo o resto do amor que estava escondido lá dentro sai para fora. Depois dessa revelação, as coisas começam a se ajeitar mais rápido. Eles se desculpam, se entendem e percebem que estavam sendo tolos ao tentar negar o que sentiam. Claro, tem aquelas situações um pouco engraçadas e tensas, porque eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eles se descobrem mais próximos, mais seguros um com o outro e mais abertos para a ideia de realmente estarem juntos. E claro, no final, como em todo bom filme romântico, tudo termina bem. A mentira já não faz mais sentido, e eles finalmente podem ser honestos um com o outro. As barreiras que estavam separando os dois desaparecem, e eles percebem que a pessoa com quem fingiam ser um casal perfeito sempre foi a pessoa com quem queriam estar de verdade. O casamento, que inicialmente foi o cenário para o reencontro deles, acaba se tornando o palco do amor verdadeiro. Eles agora já não precisam mais atuar. Tudo o que acontece ali é real. O toque, o olhar, o sorriso, tudo é autêntico. E é claro que, para fechar com chave de ouro, o filme traz aquele finalzinho clichê, mas que todo mundo adora. Eles se beijam, a plateia sorri, e a história termina com a sensação de que o que parecia ser uma farsa no começo acabou virando o romance mais real de todos. Então, no final das contas, o que parecia ser um grande erro, fingir um relacionamento, acaba mostrando que, às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Eles começaram com uma mentira, mas no fim, o que eles construíram foi muito mais forte e verdadeiro do que qualquer farsa.
E todo esse processo de confusão, briga e revelação foi o que os fez perceber o que realmente sentiam um pelo outro. E é assim que a história deles termina, com a certeza de que o amor, mesmo que tenha começado em uma mentira, pode crescer e se tornar o mais verdadeiro dos sentimentos. O filme Todos Menos. Você não é apenas uma comédia romântica cheia de risadas e momentos fofos, mas também transmite alguns valores importantes que são fundamentais para a vida real. Vamos dar uma olhada nos principais valores que o filme aborda e como eles se conectam com as relações pessoais, a honestidade, o amor e os desafios que todos enfrentamos. Logo no começo do filme, Bea e Ben começam uma farsa, fingem ser um casal para agradar os outros e evitar perguntas desconfortáveis. Esse jogo de aparências, porém, não dura muito, e logo fica claro que a mentira está criando mais problemas do que resolvendo. O filme ensina que, embora as mentiras possam parecer fáceis no início, elas não conseguem sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. A honestidade, por mais difícil que seja, é fundamental para construir qualquer tipo de conexão verdadeira. No decorrer do filme, Bea e Ben acabam se aproximando. A vida proporcionou para esses dois encontros e desencontros, que colocaram em dúvida o sentimento que tinham um pelo outro. Um simples mal-entendido os separou durante um longo tempo, mas o destino voltou a uni-los mais uma vez. Para cumprir um compromisso em um evento, agora eles terão que fingir ser um casal. E essa ideia inusitada vai causar muita confusão e momentos hilários, colocando em risco todos aqueles que estiverem por perto, enquanto tentam passar a impressão, para todos, de que o relacionamento deles é para valer. Em meio às implicâncias diárias, começa a reacender, dentro deles, um amor que havia sido apagado pelo tempo. Bea e Ben se conhecem de um jeito super espontâneo. Tipo, aquele encontro que parece coisa de filme romântico mesmo. Eles começam a conversar, riem, sentem aquela química no ar. Sabe quando você conhece alguém e tudo flui? Pois é, exatamente assim. Eles passam um tempo juntos e, por um momento, parece que algo incrível está acontecendo. Mas aí, do nada, rola um mal-entendido. Não é aquela briga gigante, nem nada super dramático, mas é o suficiente para fazer os dois se afastarem. Tipo, um fala uma coisa, o outro entende outra, e pronto. Cada um segue seu caminho achando que o outro não vale a pena. Parece besteira, né? Mas é o tipo de coisa que acontece na vida real também. Um desencontro bobo que, se fosse resolvido na hora, teria evitado muita confusão. O tempo passa, e Bea e Ben nem pensam mais um no outro. Ou pelo menos acham que não. Até que, de repente, o destino dá um jeito de juntar os dois de novo. Como? Um casamento. Isso mesmo, um casamento na Austrália. Só que não é qualquer casamento, é um daqueles eventos gigantes com praia, festa, família, amigos e, claro, drama. Agora, adivinha, os dois são convidados para o mesmo casamento. E não é só um convite qualquer, eles fazem parte do círculo mais próximo dos noivos. Ou seja, vão ter que se ver o tempo todo, tirar fotos juntos, sentar perto um do outro. Basicamente, não tem como evitar o reencontro. Quando Bea e Ben se veem de novo, já dá para sentir no ar que tem coisa mal resolvida. Eles trocam aquelas olhadas meio "eu te conheço" misturadas com "não quero estar aqui", mas tentam agir como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, isso não dura muito tempo. As provocações começam. Um cutuca aqui, o outro responde ali. Sabe aquela rivalidade que parece infantil, mas na verdade é só tensão acumulada? Exatamente isso. E aí vem o plot twist, por um motivo muito aleatório, mas que faz total sentido na lógica do filme. Eles percebem que seria uma boa ideia fingir que são um casal. Tipo, um daqueles planos que começam parecendo uma solução perfeita, mas que a gente já sabe que vai dar muito errado. Talvez seja para evitar perguntas chatas da família, talvez para deixar alguém com ciúmes, ou só porque parecia engraçado na hora. O ponto é, de repente, eles estão presos nessa mentira juntos. Logo de cara, eles precisam agir como namorados perfeitos, andar de mãos dadas, trocar olhares apaixonados, sorrir um para o outro como se estivessem no maior conto de fadas. Mas tem um pequeno problema. Eles se odeiam, ou pelo menos acham que se odeiam. Então, enquanto fingem ser o casal perfeito na frente dos outros, nos bastidores eles estão sempre se provocando. É um cutucão aqui, uma provocação ali, uma tentativa de sabotar o outro. Até parece brincadeira de criança.
A coisa só piora quando os amigos e familiares começam a comentar o quanto eles combinam e como dá pra ver que são feitos um para o outro. Bea e Ben querem rir disso, mas no fundo, essas palavras começam a mexer com eles. Tipo, e se todo mundo estiver certo? E se essa implicância toda for só uma forma de esconder o que realmente sentem? Enquanto isso, acontecem várias situações em que eles têm que atuar como casal. Dançam juntos na festa, trocam elogios forçados, fazem passeios românticos porque os noivos organizaram atividades para os casais do casamento. E sem perceber, nesses momentos de brincadeira, algo real começa a surgir. Por exemplo, numa dança, Bea tropeça e Ben a segura no reflexo. Por um segundo, os olhares se cruzam e o clima fica diferente. Ou quando eles acabam rindo de verdade de uma piada idiota, esquecendo que era tudo fingimento. Pequenos momentos que vão acumulando e bagunçando os sentimentos deles. Mas aí vem a virada. Em algum momento, um deles, ou os dois, começa a perceber que talvez essa farsa esteja deixando de ser só uma farsa. E isso assusta, porque até então, eles estavam no controle da situação. Era só um teatro. Mas agora, de repente, o coração começa a bater mais forte de verdade. E isso não estava no roteiro. Então, ao invés de aceitarem o que estão sentindo, a reação natural é se afastar e negar tudo. Para piorar, surge aquela clássica confusão de comédia romântica. Um mal-entendido gigante que faz um dos dois acreditar que o outro não sente nada. Pode ser uma conversa ouvida pela metade, um comentário de brincadeira levado a sério, ou até o reaparecimento de algum ex para deixar tudo mais complicado. O ponto é que esse momento de quase felicidade deles desmorona e o orgulho entra em cena novamente. Depois de tanta tensão, tanta mentira e tantas coisas mal entendidas, chega aquele momento em que a verdade não dá mais para ser ignorada. Eles não conseguem mais fingir que não sentem algo um pelo outro. É como se, de repente, o muro que estavam construindo para se proteger desabasse. Como sempre acontece nos filmes românticos, a situação fica feia. Eles têm uma grande briga, aquelas brigas que fazem você achar que nunca mais vão se falar, que nunca mais vão ser amigos ou algo mais. Mas claro, isso só acontece porque eles já estão apaixonados, e nem eles mesmos sabem como lidar com isso. O medo de ser vulnerável, o medo de admitir que estavam errados sobre o outro, faz tudo parecer mais complicado do que realmente é. E é nesse momento de confusão que, finalmente, a verdadeira razão por trás do afastamento deles vem à tona. Cada um revela as suas inseguranças, os seus traumas e a razão pela qual sempre duvidou do outro. Porque, no fundo, o que eles estavam sentindo não era só raiva ou antipatia, era medo. Medo de se abrir para alguém, de se entregar para o amor e de acabar se machucando novamente. Então, ao invés de admitirem logo de cara o que sentiam, preferiram brigar e se afastar. Era mais fácil. Mas a situação vira quando um gesto sincero, um gesto simples, mas cheio de significado, faz toda a diferença. Um dos dois, geralmente depois de muito orgulho engolido e uma conversa cheia de momentos embaraçosos, se aproxima e faz algo espontâneo. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser até uma palavra carinhosa. Mas o ponto é que é o momento em que a fachada cai. Eles se mostram de verdade. E é nesse momento que todo o resto do amor que estava escondido lá dentro sai para fora. Depois dessa revelação, as coisas começam a se ajeitar mais rápido. Eles se desculpam, se entendem e percebem que estavam sendo tolos ao tentar negar o que sentiam. Claro, tem aquelas situações um pouco engraçadas e tensas, porque eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eles se descobrem mais próximos, mais seguros um com o outro e mais abertos para a ideia de realmente estarem juntos. E claro, no final, como em todo bom filme romântico, tudo termina bem. A mentira já não faz mais sentido, e eles finalmente podem ser honestos um com o outro. As barreiras que estavam separando os dois desaparecem, e eles percebem que a pessoa com quem fingiam ser um casal perfeito sempre foi a pessoa com quem queriam estar de verdade. O casamento, que inicialmente foi o cenário para o reencontro deles, acaba se tornando o palco do amor verdadeiro. Eles agora já não precisam mais atuar. Tudo o que acontece ali é real. O toque, o olhar, o sorriso, tudo é autêntico. E é claro que, para fechar com chave de ouro, o filme traz aquele finalzinho clichê,
mas que todo mundo adora. Eles se beijam, a plateia sorri, e a história termina com a sensação de que o que parecia ser uma farsa no começo acabou virando o romance mais real de todos. Então, no final das contas, o que parecia ser um grande erro, fingir um relacionamento, acaba mostrando que, às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Eles começaram com uma mentira, mas no fim, o que eles construíram foi muito mais forte e verdadeiro do que qualquer farsa. E todo esse processo de confusão, briga e revelação foi o que os fez perceber o que realmente sentiam um pelo outro. E é assim que a história deles termina, com a certeza de que o amor, mesmo que tenha começado em uma mentira, pode crescer e se tornar o mais verdadeiro dos sentimentos. O filme Todos Menos. Você não é apenas uma comédia romântica cheia de risadas e momentos fofos, mas também transmite alguns valores importantes que são fundamentais para a vida real. Vamos dar uma olhada nos principais valores que o filme aborda e como eles se conectam com as relações pessoais, a honestidade, o amor e os desafios que todos enfrentamos. Logo no começo do filme, Bea e Ben começam uma farsa. Fingem ser um casal para agradar os outros e evitar perguntas desconfortáveis. Esse jogo de aparências, porém, não dura muito, e logo fica claro que a mentira está criando mais problemas do que resolvendo. O filme ensina que, embora as mentiras possam parecer fáceis no início, elas não conseguem sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. A honestidade, por mais difícil que seja, é fundamental para construir qualquer tipo de conexão verdadeira. No decorrer do filme, Bea e Ben acabam se aproximando. A vida proporcionou para esses dois encontros e desencontros, que colocaram em dúvida o sentimento que tinham um pelo outro. Um simples mal-entendido os separou durante um longo tempo, mas o destino voltou a uni-los mais uma vez. Para cumprir um compromisso em um evento, agora eles terão que fingir ser um casal. E essa ideia inusitada vai causar muita confusão e momentos hilários, colocando em risco todos aqueles que estiverem por perto, enquanto tentam passar a impressão, para todos, de que o relacionamento deles é para valer. Em meio às implicâncias diárias, começa a reacender, dentro deles, um amor que havia sido apagado pelo tempo. Bea e Ben se conhecem de um jeito super espontâneo. Tipo, aquele encontro que parece coisa de filme romântico mesmo. Eles começam a conversar, riem, sentem aquela química no ar. Sabe quando você conhece alguém e tudo flui? Pois é, exatamente assim. Eles passam um tempo juntos e, por um momento, parece que algo incrível está acontecendo. Mas aí, do nada, rola um mal-entendido. Não é aquela briga gigante, nem nada super dramático, mas é o suficiente para fazer os dois se afastarem. Tipo, um fala uma coisa, o outro entende outra, e pronto. Cada um segue seu caminho achando que o outro não vale a pena. Parece besteira, né? Mas é o tipo de coisa que acontece na vida real também. Um desencontro bobo que, se fosse resolvido na hora, teria evitado muita confusão. O tempo passa, e Bea e Ben nem pensam mais um no outro. Ou pelo menos acham que não. Até que, de repente, o destino dá um jeito de juntar os dois de novo. Como? Um casamento. Isso mesmo, um casamento na Austrália. Só que não é qualquer casamento, é um daqueles eventos gigantes com praia, festa, família, amigos e, claro, drama. Agora, adivinha, os dois são convidados para o mesmo casamento. E não é só um convite qualquer, eles fazem parte do círculo mais próximo dos noivos. Ou seja, vão ter que se ver o tempo todo, tirar fotos juntos, sentar perto um do outro. Basicamente, não tem como evitar o reencontro. Quando Bea e Ben se veem de novo, já dá para sentir no ar que tem coisa mal resolvida. Eles trocam aquelas olhadas meio "eu te conheço" misturadas com "não quero estar aqui", mas tentam agir como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, isso não dura muito tempo. As provocações começam. Um cutuca aqui, o outro responde ali. Sabe aquela rivalidade que parece infantil, mas na verdade é só tensão acumulada? Exatamente isso. E aí vem o plot twist, por um motivo muito aleatório, mas que faz total sentido na lógica do filme. Eles percebem que seria uma boa ideia fingir que são um casal. Tipo, um daqueles planos que começam parecendo uma solução perfeita, mas que a gente já sabe que vai dar muito errado. Talvez seja para evitar perguntas chatas da família, talvez para deixar alguém com ciúmes, ou só porque parecia engraçado na hora. O ponto é,
De repente, eles estão presos nessa mentira juntos. Logo de cara, eles precisam agir como namorados perfeitos, andar de mãos dadas, trocar olhares apaixonados, sorrir um para o outro como se estivessem no maior conto de fadas. Mas tem um pequeno problema. Eles se odeiam, ou pelo menos acham que se odeiam. Então, enquanto fingem ser o casal perfeito na frente dos outros, nos bastidores eles estão sempre se provocando. É um cutucão aqui, uma provocação ali, uma tentativa de sabotar o outro. Até parece brincadeira de criança. A coisa só piora quando os amigos e familiares começam a comentar o quanto eles combinam e como dá pra ver que são feitos um para o outro. Bea e Ben querem rir disso, mas no fundo, essas palavras começam a mexer com eles. Tipo, e se todo mundo estiver certo? E se essa implicância toda for só uma forma de esconder o que realmente sentem? Enquanto isso, acontecem várias situações em que eles têm que atuar como casal. Dançam juntos na festa, trocam elogios forçados, fazem passeios românticos porque os noivos organizaram atividades para os casais do casamento. E sem perceber, nesses momentos de brincadeira, algo real começa a surgir. Por exemplo, numa dança, Bea tropeça e Ben a segura no reflexo. Por um segundo, os olhares se cruzam e o clima fica diferente. Ou quando eles acabam rindo de verdade de uma piada idiota, esquecendo que era tudo fingimento. Pequenos momentos que vão acumulando e bagunçando os sentimentos deles. Mas aí vem a virada. Em algum momento, um deles, ou os dois, começa a perceber que talvez essa farsa esteja deixando de ser só uma farsa. E isso assusta, porque até então, eles estavam no controle da situação. Era só um teatro. Mas agora, de repente, o coração começa a bater mais forte de verdade. E isso não estava no roteiro. Então, ao invés de aceitarem o que estão sentindo, a reação natural é se afastar e negar tudo. Para piorar, surge aquela clássica confusão de comédia romântica. Um mal-entendido gigante que faz um dos dois acreditar que o outro não sente nada. Pode ser uma conversa ouvida pela metade, um comentário de brincadeira levado a sério, ou até o reaparecimento de algum ex para deixar tudo mais complicado. O ponto é que esse momento de quase felicidade deles desmorona, e o orgulho entra em cena novamente. Depois de tanta tensão, tanta mentira e tantas coisas mal entendidas, chega aquele momento em que a verdade não dá mais para ser ignorada. Eles não conseguem mais fingir que não sentem algo um pelo outro. É como se, de repente, o muro que estavam construindo para se proteger desabasse. Como sempre acontece nos filmes românticos, a situação fica feia. Eles têm uma grande briga, aquelas brigas que fazem você achar que nunca mais vão se falar, que nunca mais vão ser amigos ou algo mais. Mas claro, isso só acontece porque eles já estão apaixonados, e nem eles mesmos sabem como lidar com isso. O medo de ser vulnerável, o medo de admitir que estavam errados sobre o outro, faz tudo parecer mais complicado do que realmente é. E é nesse momento de confusão que, finalmente, a verdadeira razão por trás do afastamento deles vem à tona. Cada um revela as suas inseguranças, os seus traumas e a razão pela qual sempre duvidou do outro. Porque, no fundo, o que eles estavam sentindo não era só raiva ou antipatia, era medo. Medo de se abrir para alguém, de se entregar para o amor e de acabar se machucando novamente. Então, ao invés de admitirem logo de cara o que sentiam, preferiram brigar e se afastar. Era mais fácil. Mas a situação vira quando um gesto sincero, um gesto simples, mas cheio de significado, faz toda a diferença. Um dos dois, geralmente depois de muito orgulho engolido e uma conversa cheia de momentos embaraçosos, se aproxima e faz algo espontâneo. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser até uma palavra carinhosa. Mas o ponto é que é o momento em que a fachada cai. Eles se mostram de verdade. E é nesse momento que todo o resto do amor que estava escondido lá dentro sai para fora. Depois dessa revelação, as coisas começam a se ajeitar mais rápido. Eles se desculpam, se entendem e percebem que estavam sendo tolos ao tentar negar o que sentiam. Claro, tem aquelas situações um pouco engraçadas e tensas, porque eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eles se descobrem mais próximos, mais seguros um com o outro e mais abertos para a ideia de realmente estarem juntos. E claro, no final, como em todo bom filme romântico, tudo termina bem. A mentira já não faz mais sentido.
e eles finalmente podem ser honestos um com o outro. As barreiras que estavam separando os dois desaparecem, e eles percebem que a pessoa com quem fingiam ser um casal perfeito sempre foi a pessoa com quem queriam estar de verdade. O casamento, que inicialmente foi o cenário para o reencontro deles, acaba se tornando o palco do amor verdadeiro. Eles agora já não precisam mais atuar. Tudo o que acontece ali é real. O toque, o olhar, o sorriso, tudo é autêntico. E é claro que, para fechar com chave de ouro, o filme traz aquele finalzinho clichê, mas que todo mundo adora. Eles se beijam, a plateia sorri, e a história termina com a sensação de que o que parecia ser uma farsa no começo acabou virando o romance mais real de todos. Então, no final das contas, o que parecia ser um grande erro, fingir um relacionamento, acaba mostrando que, às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Eles começaram com uma mentira, mas no fim, o que eles construíram foi muito mais forte e verdadeiro do que qualquer farsa. E todo esse processo de confusão, briga e revelação foi o que os fez perceber o que realmente sentiam um pelo outro. E é assim que a história deles termina, com a certeza de que o amor, mesmo que tenha começado em uma mentira, pode crescer e se tornar o mais verdadeiro dos sentimentos. O filme Todos Menos. Você não é apenas uma comédia romântica cheia de risadas e momentos fofos, mas também transmite alguns valores importantes que são fundamentais para a vida real. Vamos dar uma olhada nos principais valores que o filme aborda e como eles se conectam com as relações pessoais, a honestidade, o amor e os desafios que todos enfrentamos. Logo no começo do filme, Bea e Ben começam uma farsa. Fingem ser um casal para agradar os outros e evitar perguntas desconfortáveis. Esse jogo de aparências, porém, não dura muito, e logo fica claro que a mentira está criando mais problemas do que resolvendo. O filme ensina que, embora as mentiras possam parecer fáceis no início, elas não conseguem sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. A honestidade, por mais difícil que seja, é fundamental para construir qualquer tipo de conexão verdadeira. No decorrer do filme, Bea e Ben acabam se aproximando. A vida proporcionou para esses dois encontros e desencontros, que colocaram em dúvida o sentimento que tinham um pelo outro. Um simples mal-entendido os separou durante um longo tempo, mas o destino voltou a uni-los mais uma vez. Para cumprir um compromisso em um evento, agora eles terão que fingir ser um casal. E essa ideia inusitada vai causar muita confusão e momentos hilários, colocando em risco todos aqueles que estiverem por perto, enquanto tentam passar a impressão, para todos, de que o relacionamento deles é para valer. Em meio às implicâncias diárias, começa a reacender, dentro deles, um amor que havia sido apagado pelo tempo. Bea e Ben se conhecem de um jeito super espontâneo, tipo, aquele encontro que parece coisa de filme romântico mesmo. Eles começam a conversar, riem, sentem aquela química no ar. Sabe quando você conhece alguém e tudo flui? Pois é, exatamente assim. Eles passam um tempo juntos e, por um momento, parece que algo incrível está acontecendo. Mas aí, do nada, rola um mal-entendido. Não é aquela briga gigante, nem nada super dramático, mas é o suficiente para fazer os dois se afastarem. Tipo, um fala uma coisa, o outro entende outra, e pronto. Cada um segue seu caminho achando que o outro não vale a pena. Parece besteira, né? Mas é o tipo de coisa que acontece na vida real também. Um desencontro bobo que, se fosse resolvido na hora, teria evitado muita confusão. O tempo passa, e Bea e Ben nem pensam mais um no outro. Ou pelo menos acham que não. Até que, de repente, o destino dá um jeito de juntar os dois de novo. Como? Um casamento. Isso mesmo, um casamento na Austrália. Só que não é qualquer casamento, é um daqueles eventos gigantes com praia, festa, família, amigos e, claro, drama. Agora, adivinha, os dois são convidados para o mesmo casamento. E não é só um convite qualquer, eles fazem parte do círculo mais próximo dos noivos. Ou seja, vão ter que se ver o tempo todo, tirar fotos juntos, sentar perto um do outro. Basicamente, não tem como evitar o reencontro. Quando Bea e Ben se veem de novo, já dá para sentir no ar que tem coisa mal resolvida. Eles trocam aquelas olhadas meio "eu te conheço" misturadas com "não quero estar aqui", mas tentam agir como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, isso não dura muito tempo. As provocações começam. Um cutuca aqui, o outro responde ali.
Sabe aquela rivalidade que parece infantil, mas na verdade é só tensão acumulada? Exatamente isso. E aí vem o plot twist, por um motivo muito aleatório, mas que faz total sentido na lógica do filme. Eles percebem que seria uma boa ideia fingir que são um casal. Tipo, um daqueles planos que começam parecendo uma solução perfeita, mas que a gente já sabe que vai dar muito errado. Talvez seja para evitar perguntas chatas da família, talvez para deixar alguém com ciúmes, ou só porque parecia engraçado na hora. O ponto é, de repente, eles estão presos nessa mentira juntos. Logo de cara, eles precisam agir como namorados perfeitos, andar de mãos dadas, trocar olhares apaixonados, sorrir um para o outro como se estivessem no maior conto de fadas. Mas tem um pequeno problema. Eles se odeiam, ou pelo menos acham que se odeiam. Então, enquanto fingem ser o casal perfeito na frente dos outros, nos bastidores eles estão sempre se provocando. É um cutucão aqui, uma provocação ali, uma tentativa de sabotar o outro. Até parece brincadeira de criança. A coisa só piora quando os amigos e familiares começam a comentar o quanto eles combinam e como dá pra ver que são feitos um para o outro. Bea e Ben querem rir disso, mas no fundo, essas palavras começam a mexer com eles. Tipo, e se todo mundo estiver certo? E se essa implicância toda for só uma forma de esconder o que realmente sentem? Enquanto isso, acontecem várias situações em que eles têm que atuar como casal. Dançam juntos na festa, trocam elogios forçados, fazem passeios românticos porque os noivos organizaram atividades para os casais do casamento. E sem perceber, nesses momentos de brincadeira, algo real começa a surgir. Por exemplo, numa dança, Bea tropeça e Ben a segura no reflexo. Por um segundo, os olhares se cruzam e o clima fica diferente. Ou quando eles acabam rindo de verdade de uma piada idiota, esquecendo que era tudo fingimento. Pequenos momentos que vão acumulando e bagunçando os sentimentos deles. Mas aí vem a virada. Em algum momento, um deles, ou os dois, começa a perceber que talvez essa farsa esteja deixando de ser só uma farsa. E isso assusta, porque até então, eles estavam no controle da situação. Era só um teatro. Mas agora, de repente, o coração começa a bater mais forte de verdade. E isso não estava no roteiro. Então, ao invés de aceitarem o que estão sentindo, a reação natural é se afastar e negar tudo. Para piorar, surge aquela clássica confusão de comédia romântica. Um mal-entendido gigante que faz um dos dois acreditar que o outro não sente nada. Pode ser uma conversa ouvida pela metade, um comentário de brincadeira levado a sério, ou até o reaparecimento de algum ex para deixar tudo mais complicado. O ponto é que esse momento de quase felicidade deles desmorona, e o orgulho entra em cena novamente. Depois de tanta tensão, tanta mentira e tantas coisas mal entendidas, chega aquele momento em que a verdade não dá mais para ser ignorada. Eles não conseguem mais fingir que não sentem algo um pelo outro. É como se, de repente, o muro que estavam construindo para se proteger desabasse. Como sempre acontece nos filmes românticos, a situação fica feia. Eles têm uma grande briga, aquelas brigas que fazem você achar que nunca mais vão se falar, que nunca mais vão ser amigos ou algo mais. Mas claro, isso só acontece porque eles já estão apaixonados, e nem eles mesmos sabem como lidar com isso. O medo de ser vulnerável, o medo de admitir que estavam errados sobre o outro, faz tudo parecer mais complicado do que realmente é. E é nesse momento de confusão que, finalmente, a verdadeira razão por trás do afastamento deles vem à tona. Cada um revela as suas inseguranças, os seus traumas e a razão pela qual sempre duvidou do outro. Porque, no fundo, o que eles estavam sentindo não era só raiva ou antipatia, era medo. Medo de se abrir para alguém, de se entregar para o amor e de acabar se machucando novamente. Então, ao invés de admitirem logo de cara o que sentiam, preferiram brigar e se afastar. Era mais fácil. Mas a situação vira quando um gesto sincero, um gesto simples, mas cheio de significado, faz toda a diferença. Um dos dois, geralmente depois de muito orgulho engolido e uma conversa cheia de momentos embaraçosos, se aproxima e faz algo espontâneo. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser até uma palavra carinhosa. Mas o ponto é que é o momento em que a fachada cai. Eles se mostram de verdade. E é nesse momento que todo o resto do amor que estava escondido lá dentro sai para fora. Depois dessa revelação,
as coisas começam a se ajeitar mais rápido. Eles se desculpam, se entendem e percebem que estavam sendo tolos ao tentar negar o que sentiam. Claro, tem aquelas situações um pouco engraçadas e tensas, porque eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eles se descobrem mais próximos, mais seguros um com o outro e mais abertos para a ideia de realmente estarem juntos. E claro, no final, como em todo bom filme romântico, tudo termina bem. A mentira já não faz mais sentido, e eles finalmente podem ser honestos um com o outro. As barreiras que estavam separando os dois desaparecem, e eles percebem que a pessoa com quem fingiam ser um casal perfeito sempre foi a pessoa com quem queriam estar de verdade. O casamento, que inicialmente foi o cenário para o reencontro deles, acaba se tornando o palco do amor verdadeiro. Eles agora já não precisam mais atuar. Tudo o que acontece ali é real. O toque, o olhar, o sorriso, tudo é autêntico. E é claro que, para fechar com chave de ouro, o filme traz aquele finalzinho clichê, mas que todo mundo adora. Eles se beijam, a plateia sorri, e a história termina com a sensação de que o que parecia ser uma farsa no começo acabou virando o romance mais real de todos. Então, no final das contas, o que parecia ser um grande erro, fingir um relacionamento, acaba mostrando que, às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Eles começaram com uma mentira, mas no fim, o que eles construíram foi muito mais forte e verdadeiro do que qualquer farsa. E todo esse processo de confusão, briga e revelação foi o que os fez perceber o que realmente sentiam um pelo outro. E é assim que a história deles termina, com a certeza de que o amor, mesmo que tenha começado em uma mentira, pode crescer e se tornar o mais verdadeiro dos sentimentos. O filme Todos Menos. Você não é apenas uma comédia romântica cheia de risadas e momentos fofos, mas também transmite alguns valores importantes que são fundamentais para a vida real. Vamos dar uma olhada nos principais valores que o filme aborda e como eles se conectam com as relações pessoais, a honestidade, o amor e os desafios que todos enfrentamos. Logo no começo do filme, Bea e Ben começam uma farsa. Fingem ser um casal para agradar os outros e evitar perguntas desconfortáveis. Esse jogo de aparências, porém, não dura muito, e logo fica claro que a mentira está criando mais problemas do que resolvendo. O filme ensina que, embora as mentiras possam parecer fáceis no início, elas não conseguem sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. A honestidade, por mais difícil que seja, é fundamental para construir qualquer tipo de conexão verdadeira. No decorrer do filme, Bea e Ben acabam se aproximando. A vida proporcionou para esses dois encontros e desencontros, que colocaram em dúvida o sentimento que tinham um pelo outro. Um simples mal-entendido os separou durante um longo tempo, mas o destino voltou a uni-los mais uma vez. Para cumprir um compromisso em um evento, agora eles terão que fingir ser um casal. E essa ideia inusitada vai causar muita confusão e momentos hilários, colocando em risco todos aqueles que estiverem por perto, enquanto tentam passar a impressão, para todos, de que o relacionamento deles é para valer. Em meio às implicâncias diárias, começa a reacender, dentro deles, um amor que havia sido apagado pelo tempo. Bea e Ben se conhecem de um jeito super espontâneo. Tipo, aquele encontro que parece coisa de filme romântico mesmo. Eles começam a conversar, riem, sentem aquela química no ar. Sabe quando você conhece alguém e tudo flui? Pois é, exatamente assim. Eles passam um tempo juntos e, por um momento, parece que algo incrível está acontecendo. Mas aí, do nada, rola um mal-entendido. Não é aquela briga gigante, nem nada super dramático, mas é o suficiente para fazer os dois se afastarem. Tipo, um fala uma coisa, o outro entende outra, e pronto. Cada um segue seu caminho achando que o outro não vale a pena. Parece besteira, né? Mas é o tipo de coisa que acontece na vida real também. Um desencontro bobo que, se fosse resolvido na hora, teria evitado muita confusão. O tempo passa, e Bea e Ben nem pensam mais um no outro. Ou pelo menos acham que não. Até que, de repente, o destino dá um jeito de juntar os dois de novo. Como? Um casamento. Isso mesmo, um casamento na Austrália. Só que não é qualquer casamento, é um daqueles eventos gigantes com praia, festa, família, amigos e, claro, drama. Agora, adivinha, os dois são convidados para o mesmo casamento. E não é só um convite qualquer,
Eles fazem parte do círculo mais próximo dos noivos, ou seja, vão ter que se ver o tempo todo, tirar fotos juntos, sentar perto um do outro. Basicamente, não tem como evitar o reencontro. Quando Bia e Ben se veem de novo, já dá pra sentir no ar que tem coisa mal resolvida. Eles trocam aquelas olhadas meio "eu te conheço" misturadas com "não quero estar aqui", mas tentam agir como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, isso não dura muito tempo. As provocações começam. Um cutuca aqui, o outro responde ali. Sabe aquela rivalidade que parece infantil, mas na verdade é só tensão acumulada? Exatamente isso. E aí vem o plot twist, por um motivo muito aleatório, mas que faz total sentido na lógica do filme. Eles percebem que seria uma boa ideia fingir que são um casal. Tipo, um daqueles planos que começam parecendo uma solução perfeita, mas que a gente já sabe que vai dar muito errado. Talvez seja para evitar perguntas chatas da família, talvez para deixar alguém com ciúmes, ou só porque parecia engraçado na hora. O ponto é, de repente, eles estão presos nessa mentira juntos. Logo de cara, eles precisam agir como namorados perfeitos, andar de mãos dadas, trocar olhares apaixonados, sorrir um pro outro como se estivessem no maior conto de fadas. Mas tem um pequeno problema. Eles se odeiam, ou pelo menos acham que se odeiam. Então, enquanto fingem ser o casal perfeito na frente dos outros, nos bastidores eles estão sempre se provocando. É um cutucão aqui, uma provocação ali, uma tentativa de sabotar o outro. Até parece brincadeira de criança. A coisa só piora quando os amigos e familiares começam a comentar o quanto eles combinam e como dá pra ver que são feitos um para o outro. Bia e Ben querem rir disso, mas no fundo, essas palavras começam a mexer com eles. Tipo, e se todo mundo estiver certo? E se essa implicância toda for só uma forma de esconder o que realmente sentem? Enquanto isso, acontecem várias situações em que eles têm que atuar como casal. Dançam juntos na festa, trocam elogios forçados, fazem passeios românticos porque os noivos organizaram atividades para os casais do casamento. E sem perceber, nesses momentos de brincadeira, algo real começa a surgir. Por exemplo, numa dança, Bia tropeça e Ben a segura no reflexo. Por um segundo, os olhares se cruzam e o clima fica diferente. Ou quando eles acabam rindo de verdade de uma piada idiota, esquecendo que era tudo fingimento. Pequenos momentos que vão acumulando e bagunçando os sentimentos deles. Mas aí vem a virada. Em algum momento, um deles, ou os dois, começa a perceber que talvez essa farsa esteja deixando de ser só uma farsa. E isso assusta, porque até então, eles estavam no controle da situação. Era só um teatro. Mas agora, de repente, o coração começa a bater mais forte de verdade. E isso não estava no roteiro. Então, ao invés de aceitarem o que estão sentindo, a reação natural é se afastar e negar tudo. Para piorar, surge aquela clássica confusão de comédia romântica. Um mal-entendido gigante que faz um dos dois acreditar que o outro não sente nada. Pode ser uma conversa ouvida pela metade, um comentário de brincadeira levado a sério, ou até o reaparecimento de algum ex para deixar tudo mais complicado. O ponto é que esse momento de quase felicidade deles desmorona, e o orgulho entra em cena novamente. Depois de tanta tensão, tanta mentira e tantas coisas mal entendidas, chega aquele momento em que a verdade não dá mais para ser ignorada. Eles não conseguem mais fingir que não sentem algo um pelo outro. É como se, de repente, o muro que estavam construindo para se proteger desabasse. Como sempre acontece nos filmes românticos, a situação fica feia. Eles têm uma grande briga. Aquelas brigas que fazem você achar que nunca mais vão se falar, que nunca mais vão ser amigos ou algo mais. Mas claro, isso só acontece porque eles já estão apaixonados e nem eles mesmos sabem como lidar com isso. O medo de ser vulnerável, o medo de admitir que estavam errados sobre o outro, faz tudo parecer mais complicado do que realmente é. E é nesse momento de confusão que, finalmente, a verdadeira razão por trás do afastamento deles vem à tona. Cada um revela as suas inseguranças, os seus traumas e a razão pela qual sempre duvidou do outro. Porque, no fundo, o que eles estavam sentindo não era só raiva ou antipatia, era medo. Medo de se abrir para alguém, de se entregar para o amor e de acabar se machucando novamente. Então, ao invés de admitirem logo de cara o que sentiam, preferiram brigar e se afastar. Era mais fácil.
Mas a situação vira quando um gesto sincero, um gesto simples, mas cheio de significado, faz toda a diferença. Um dos dois, geralmente depois de muito orgulho engolido e uma conversa cheia de momentos embaraçosos, se aproxima e faz algo espontâneo. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser até uma palavra carinhosa. Mas o ponto é que é o momento em que a fachada cai. Eles se mostram de verdade. E é nesse momento que todo o resto do amor que estava escondido lá dentro sai para fora. Depois dessa revelação, as coisas começam a se ajeitar mais rápido. Eles se desculpam, se entendem e percebem que estavam sendo tolos ao tentar negar o que sentiam. Claro, tem aquelas situações um pouco engraçadas e tensas, porque eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eles se descobrem mais próximos, mais seguros um com o outro e mais abertos para a ideia de realmente estarem juntos. E claro, no final, como em todo bom filme romântico, tudo termina bem. A mentira já não faz mais sentido, e eles finalmente podem ser honestos um com o outro. As barreiras que estavam separando os dois desaparecem, e eles percebem que a pessoa com quem fingiam ser um casal perfeito sempre foi a pessoa com quem queriam estar de verdade. O casamento, que inicialmente foi o cenário para o reencontro deles, acaba se tornando o palco do amor verdadeiro. Eles agora já não precisam mais atuar. Tudo o que acontece ali é real. O toque, o olhar, o sorriso, tudo é autêntico. E é claro que, para fechar com chave de ouro, o filme traz aquele finalzinho clichê, mas que todo mundo adora. Eles se beijam, a plateia sorri, e a história termina com a sensação de que o que parecia ser uma farsa no começo acabou virando o romance mais real de todos. Então, no final das contas, o que parecia ser um grande erro, fingir um relacionamento, acaba mostrando que, às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Eles começaram com uma mentira, mas no fim, o que eles construíram foi muito mais forte e verdadeiro do que qualquer farsa. E todo esse processo de confusão, briga e revelação foi o que os fez perceber o que realmente sentiam um pelo outro. E é assim que a história deles termina, com a certeza de que o amor, mesmo que tenha começado em uma mentira, pode crescer e se tornar o mais verdadeiro dos sentimentos. O filme Todos Menos. Você não é apenas uma comédia romântica cheia de risadas e momentos fofos, mas também transmite alguns valores importantes que são fundamentais para a vida real. Vamos dar uma olhada nos principais valores que o filme aborda e como eles se conectam com as relações pessoais, a honestidade, o amor e os desafios que todos enfrentamos. Logo no começo do filme, Bea e Ben começam uma farsa. Fingem ser um casal para agradar os outros e evitar perguntas desconfortáveis. Esse jogo de aparências, porém, não dura muito, e logo fica claro que a mentira está criando mais problemas do que resolvendo. O filme ensina que, embora as mentiras possam parecer fáceis no início, elas não conseguem sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. A honestidade, por mais difícil que seja, é fundamental para construir qualquer tipo de conexão verdadeira. No decorrer do filme, Bea e Ben acabam se aproximando. A vida proporcionou para esses dois encontros e desencontros, que colocaram em dúvida o sentimento que tinham um pelo outro. Um simples mal-entendido os separou durante um longo tempo, mas o destino voltou a uni-los mais uma vez. Para cumprir um compromisso em um evento, agora eles terão que fingir ser um casal. E essa ideia inusitada vai causar muita confusão e momentos hilários, colocando em risco todos aqueles que estiverem por perto, enquanto tentam passar a impressão, para todos, de que o relacionamento deles é para valer. Em meio às implicâncias diárias, começa a reacender, dentro deles, um amor que havia sido apagado pelo tempo. Bea e Ben se conhecem de um jeito super espontâneo. Tipo, aquele encontro que parece coisa de filme romântico mesmo. Eles começam a conversar, riem, sentem aquela química no ar. Sabe quando você conhece alguém e tudo flui? Pois é, exatamente assim. Eles passam um tempo juntos e, por um momento, parece que algo incrível está acontecendo. Mas aí, do nada, rola um mal-entendido. Não é aquela briga gigante, nem nada super dramático, mas é o suficiente para fazer os dois se afastarem. Tipo, um fala uma coisa, o outro entende outra, e pronto. Cada um segue seu caminho achando que o outro não vale a pena. Parece besteira, né? Mas é o tipo de coisa que acontece na vida real também.
Um desencontro bobo que, se fosse resolvido na hora, teria evitado muita confusão. O tempo passa, e Bea e Ben nem pensam mais um no outro. Ou pelo menos acham que não. Até que, de repente, o destino dá um jeito de juntar os dois de novo. Como? Um casamento. Isso mesmo, um casamento na Austrália. Só que não é qualquer casamento, é um daqueles eventos gigantes com praia, festa, família, amigos e, claro, drama. Agora, adivinha, os dois são convidados para o mesmo casamento. E não é só um convite qualquer, eles fazem parte do círculo mais próximo dos noivos. Ou seja, vão ter que se ver o tempo todo, tirar fotos juntos, sentar perto um do outro. Basicamente, não tem como evitar o reencontro. Quando Bea e Ben se veem de novo, já dá para sentir no ar que tem coisa mal resolvida. Eles trocam aquelas olhadas meio "eu te conheço" misturadas com "não quero estar aqui", mas tentam agir como se nada tivesse acontecido. Só que, claro, isso não dura muito tempo. As provocações começam. Um cutuca aqui, o outro responde ali. Sabe aquela rivalidade que parece infantil, mas na verdade é só tensão acumulada? Exatamente isso. E aí vem o plot twist, por um motivo muito aleatório, mas que faz total sentido na lógica do filme. Eles percebem que seria uma boa ideia fingir que são um casal. Tipo, um daqueles planos que começam parecendo uma solução perfeita, mas que a gente já sabe que vai dar muito errado. Talvez seja para evitar perguntas chatas da família, talvez para deixar alguém com ciúmes, ou só porque parecia engraçado na hora. O ponto é, de repente, eles estão presos nessa mentira juntos. Logo de cara, eles precisam agir como namorados perfeitos, andar de mãos dadas, trocar olhares apaixonados, sorrir um para o outro como se estivessem no maior conto de fadas. Mas tem um pequeno problema. Eles se odeiam, ou pelo menos acham que se odeiam. Então, enquanto fingem ser o casal perfeito na frente dos outros, nos bastidores eles estão sempre se provocando. É um cutucão aqui, uma provocação ali, uma tentativa de sabotar o outro. Até parece brincadeira de criança. A coisa só piora quando os amigos e familiares começam a comentar o quanto eles combinam e como dá pra ver que são feitos um para o outro. Bea e Ben querem rir disso, mas no fundo, essas palavras começam a mexer com eles. Tipo, e se todo mundo estiver certo? E se essa implicância toda for só uma forma de esconder o que realmente sentem? Enquanto isso, acontecem várias situações em que eles têm que atuar como casal. Dançam juntos na festa, trocam elogios forçados, fazem passeios românticos porque os noivos organizaram atividades para os casais do casamento. E sem perceber, nesses momentos de brincadeira, algo real começa a surgir. Por exemplo, numa dança, Bea tropeça e Ben a segura no reflexo. Por um segundo, os olhares se cruzam e o clima fica diferente. Ou quando eles acabam rindo de verdade de uma piada idiota, esquecendo que era tudo fingimento. Pequenos momentos que vão acumulando e bagunçando os sentimentos deles. Mas aí vem a virada. Em algum momento, um deles, ou os dois, começa a perceber que talvez essa farsa esteja deixando de ser só uma farsa. E isso assusta, porque até então, eles estavam no controle da situação. Era só um teatro. Mas agora, de repente, o coração começa a bater mais forte de verdade. E isso não estava no roteiro. Então, ao invés de aceitarem o que estão sentindo, a reação natural é se afastar e negar tudo. Para piorar, surge aquela clássica confusão de comédia romântica. Um mal-entendido gigante que faz um dos dois acreditar que o outro não sente nada. Pode ser uma conversa ouvida pela metade, um comentário de brincadeira levado a sério, ou até o reaparecimento de algum ex para deixar tudo mais complicado. O ponto é que esse momento de quase felicidade deles desmorona, e o orgulho entra em cena novamente. Depois de tanta tensão, tanta mentira e tantas coisas mal entendidas, chega aquele momento em que a verdade não dá mais para ser ignorada. Eles não conseguem mais fingir que não sentem algo um pelo outro. É como se, de repente, o muro que estavam construindo para se proteger desabasse. Como sempre acontece nos filmes românticos, a situação fica feia. Eles têm uma grande briga, aquelas brigas que fazem você achar que nunca mais vão se falar, que nunca mais vão ser amigos ou algo mais. Mas claro, isso só acontece porque eles já estão apaixonados, e nem eles mesmos sabem como lidar com isso. O medo de ser vulnerável, o medo de admitir que estavam errados sobre o outro, faz tudo parecer mais complicado do que realmente é.
E é nesse momento de confusão que, finalmente, a verdadeira razão por trás do afastamento deles vem à tona. Cada um revela as suas inseguranças, os seus traumas e a razão pela qual sempre duvidou do outro. Porque, no fundo, o que eles estavam sentindo não era só raiva ou antipatia, era medo. Medo de se abrir para alguém, de se entregar para o amor e de acabar se machucando novamente. Então, ao invés de admitirem logo de cara o que sentiam, preferiram brigar e se afastar. Era mais fácil. Mas a situação vira quando um gesto sincero, um gesto simples, mas cheio de significado, faz toda a diferença. Um dos dois, geralmente depois de muito orgulho engolido e uma conversa cheia de momentos embaraçosos, se aproxima e faz algo espontâneo. Pode ser um abraço, pode ser um beijo, pode ser até uma palavra carinhosa. Mas o ponto é que é o momento em que a fachada cai. Eles se mostram de verdade. E é nesse momento que todo o resto do amor que estava escondido lá dentro sai para fora. Depois dessa revelação, as coisas começam a se ajeitar mais rápido. Eles se desculpam, se entendem e percebem que estavam sendo tolos ao tentar negar o que sentiam. Claro, tem aquelas situações um pouco engraçadas e tensas, porque eles estão aprendendo a lidar com seus sentimentos. Eles se descobrem mais próximos, mais seguros um com o outro e mais abertos para a ideia de realmente estarem juntos. E claro, no final, como em todo bom filme romântico, tudo termina bem. A mentira já não faz mais sentido, e eles finalmente podem ser honestos um com o outro. As barreiras que estavam separando os dois desaparecem, e eles percebem que a pessoa com quem fingiam ser um casal perfeito sempre foi a pessoa com quem queriam estar de verdade. O casamento, que inicialmente foi o cenário para o reencontro deles, acaba se tornando o palco do amor verdadeiro. Eles agora já não precisam mais atuar. Tudo o que acontece ali é real. O toque, o olhar, o sorriso, tudo é autêntico. E é claro que, para fechar com chave de ouro, o filme traz aquele finalzinho clichê, mas que todo mundo adora. Eles se beijam, a plateia sorri, e a história termina com a sensação de que o que parecia ser uma farsa no começo acabou virando o romance mais real de todos. Então, no final das contas, o que parecia ser um grande erro, fingir um relacionamento, acaba mostrando que, às vezes, o amor está onde a gente menos espera. Eles começaram com uma mentira, mas no fim, o que eles construíram foi muito mais forte e verdadeiro do que qualquer farsa. E todo esse processo de confusão, briga e revelação foi o que os fez perceber o que realmente sentiam um pelo outro. E é assim que a história deles termina, com a certeza de que o amor, mesmo que tenha começado em uma mentira, pode crescer e se tornar o mais verdadeiro dos sentimentos. O filme Todos Menos. Você não é apenas uma comédia romântica cheia de risadas e momentos fofos, mas também transmite alguns valores importantes que são fundamentais para a vida real. Vamos dar uma olhada nos principais valores que o filme aborda e como eles se conectam com as relações pessoais, a honestidade, o amor e os desafios que todos enfrentamos. Logo no começo do filme, Bea e Ben começam uma farsa. Fingem ser um casal para agradar os outros e evitar perguntas desconfortáveis. Esse jogo de aparências, porém, não dura muito, e logo fica claro que a mentira está criando mais problemas do que resolvendo. O filme ensina que, embora as mentiras possam parecer fáceis no início, elas não conseguem sustentar um relacionamento saudável por muito tempo. A honestidade, por mais difícil que seja, é fundamental para construir qualquer tipo de conexão verdadeira. No decorrer do filme, Bea e Ben acabam se aproximando. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.